Oi galera, meu nome é Ana Julia Weber, ou Ana Resumo, eu sou estudante de medicina da UFSC e hoje eu tô aqui e trouxe um convidado, o Leandro, pra gente conversar um pouquinho sobre matemática, principalmente a matemática do Enem. O Leandro é professor de matemática e eu acho que vai poder trazer várias dicas legais pra gente. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Leandro de Almeida, inclusive esse é o user do Instagram, já segue lá, já deixa o merchan. Sou professor de matemática, sou estudante de medicina da Unesp aqui em Santa Catarina também. E espero que hoje no vídeo a gente possa contribuir com vocês em algumas estratégias para vocês aumentarem os acertos de vocês em matemática. Então se você é vestibulando e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho pra estar sempre recebendo meus novos vídeos e também já deixa um like nesse vídeo pra me ajudar a continuar ajudando vocês. Como é que começou assim esse seu gosto pela matemática? Da onde que você virou professor de matemática? Então, começou bem desde cedo, assim, bem desde pequeno. Eu acho que o meu gosto por matemática ele tem muito a ver com a minha personalidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Pra mim, as coisas na vida elas têm que ter um sentido. Eu gosto de coisas que têm lógica, assim. E matemática tem, então. Tem, exato. Eu falo que eu tive sorte, porque eu tive alguns professores, e meu avô também sempre gostou muito de matemática. Então, eles sempre explicavam essa parte da lógica, de por que as coisas são daquele jeito que são, sabe? Não só jogavam um conteúdo, que é o que acontece, infelizmente, na maioria dos professores, assim. Então, eu consegui, desde pequeno, eu olhei a matemática e falei... Eu não te amo. Cara, isso aqui tem sentido, tem um negócio por trás. Eu gostei bastante disso e daí, me apaixonei. Assim, pessoas comecei a estudar. Diferentes, né? Pessoas bem diferentes. Sou bem julgado por causa disso. Mas daí eu comecei a estudar mais e, consequentemente, colhi os resultados disso. Fui indo bem. E aí, eu virei medalhista de ouro, né, também. Eu, ganhei medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática lá. E depois disso, depois que eu ganhei a medalha, eu falei, não, eu gosto disso bastante. Comecei a dar aula e estamos aqui hoje. Você passou pra medicina direto do terceirão, né? Direto do terceirão, isso. E a matemática que me salvou, tá? A matemática deu um upzão lá na nota final. Pela nota do Enem, foi né? Foi ProUni. Nossa, muito legal. A gente, inclusive, vai gravar um vídeo aqui pro YouTube, tirando algumas dúvidas de vocês sobre o ProUni, porque eu já fiz um vídeo sobre o ProUni, foi um vídeo que rendeu bastante, só que eu nunca usei o ProUni na prática, né? O Leandro vai poder falar disso, vai sair aqui no canal também. Se inscreve e já ativa o sininho pra receber o vídeo já. Então, Leandro, outra pergunta que eu queria fazer pra você, tipo assim, no dia a dia do vestibulando, como você acha que é a melhor maneira dele estudar matemática pra de fato aprender? Olha, eu sempre gosto de trazer o estudo da matemática, dividir em 5 passos principais. O primeiro dele, que não tem como ficar sem, é a aula, né? Tem estudante que pergunta, diz um livro pra estudar matemática. Cara, eu acho que é muito mais prático, muito mais rápido e muito mais direcionado pra prova que você quer estudar pra uma aula. Vê ali uma videoaula boa de um professor que tu curta, seja no YouTube se você não quer ter, se você não tem condições ou não prefere investir agora nisso, mas pega um professor bom que vai te ensinar a parte prática da matemática principalmente, que é o que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Depois disso, eu acho que é super importante você ir para as questões, mas não pegar as questões de qualquer jeito. Assim, na aula, faz umas anotações do passo a passo que o professor tá fazendo ali, daí na hora que tu for fazer as primeiras questões, faz as questões olhando aquelas anotações que tu fez, sabe? Tipo, eu chamo de questões guia. Elas são ali para te direcionar. Ou às vezes, se tu tem um professor contigo, faz as primeiras questões com o teu professor para te já ir dando aqueles passos, sabe? Tipo, se guiando, entendendo como tu tem que resolver. Daí depois disso, tu faz as questões ali para valer, faz as questões, foca nos vestibulares que você quer. Se tu tá no ensino médio, faz questões que o teu professor te passa, enfim. E depois disso, vai pro que tu fala bastante, que é a parte de prática de prova, né? São as questões ali onde você realmente vai botar a prova. Você vai pegar e vai ver todos os conteúdos misturados ali nas provas. Sempre corrigindo, revisando, vendo resolução para conseguir entender isso. E Leandro, você acha que essa matemática é uma matéria que, pensando em Enem, um aluno que quer uma boa nota no Enem, é uma matéria que você tem que estudar todo dia? Não, acho que não precisa estudar todo dia. Eu acho que fica até muito cansativo, sabe? É como... vai muito do aluno, sabe? Tipo, eu se deixasse, eu estudava matemática todo dia. Eu gostava. Mas eu acho que se o aluno ele não curte a matemática e ele tem uma certa dificuldade, eu acho que vale mais a pena ele deixar mais tempos em um dia só do que ficar repetindo aquilo todo dia, senão algo torna meio cansativo, sabe? Maçante, assim. Ele vai criar mais raiva ainda da matemática. Exato. A intenção não é essa, então acho que vale mais a pena investir um dia só pra isso. Entendi. 2 dias, porque é bastante coisa pra ver também. Geralmente matemática, tipo, se você faz um cursinho, é uma matéria que tem mais de uma frente, né? Sim. Geralmente tem 3, às vezes 4 frentes de matemática. Leandro, e qual que você acha que é hoje o principal erro dos alunos que impedem eles de aprender a matemática? De às
às vezes criar essa barreira de achar que é uma matéria muito difícil. É justamente isso, já respondendo a pergunta. Pode parecer papo de coach, mas eu acho que esse lance da mentalidade que o aluno tem em relação à matemática é o que trava eles. É o que trava. Porque todo mundo já vai com aquele pavor, né? Matemática é difícil, matemática não sei o quê, que não vai dar. E às vezes tem gente que tem, tipo, trauma real, assim, de professor, fala de umas histórias, assim, que o professor não ensinava, ou que pegava e dava dura neles. Então eu acho que o principal erro é essa questão da mentalidade, já ir fechado, sabe? Pô, tu nunca vai conseguir aprender algo que você tá bloqueado pra aprender. Tipo, é fato, você tá bloqueado, como é que tu vai aprender? É verdade. Então eu acho que depois que o aluno começa a entender que não, dá pra entender, é só procurar algum caminho. Vai ser mais difícil, mas dá pra chegar lá, tudo flui, sabe? Tipo, a pessoa vai ver vídeos como o nosso, ela vai começar a pesquisar mais e vai começar a se dedicar de fato pra isso, assim. Então eu acho que... Sim. Nossa, eu acho que esse negócio da barreira, falando de Enem, faz muito sentido, porque, tipo, eu sempre digo, a prova de matemática do Enem, ela não é uma prova difícil. E às vezes a barreira que o aluno tem de achar difícil impede ele, né, de aprender de fato os conteúdos, mas a prova de matemática do Enem é uma prova que ela tem outras dificuldades que não tá na matemática. Sim. Né? A prova de matemática do Enem, ela vai ser uma prova cansativa, porque você vai ter muito texto e texto misturado com cálculo, então vai cansar de fato. Então, se o aluno entende isso, que a dificuldade não tá na matemática em si, quando a gente fala de Enem, já é assim um pensamento pra quebrar essa barreira, né? E tem sempre os que ficam meio revoltados quando eu falo isso. Tipo assim, mas fala isso porque você é professor, porque não sei o quê. Não, gente, se para pra analisar com uma FUVEST da vida, com vestibulares mais específicos, UFSC, até o da CAF, enfim, cara, a matemática do Enem é muito mais de boa, muito mais tranquila. Muito mais de boa, é verdade. E agora, Leandro, eu queria, assim, algumas dicas pontuais pra resolver a prova de matemática do Enem de forma mais rápida, que, como a gente comentou, é a principal dificuldade do Enem mesmo. A dificuldade do Enem não tá na matemática em si, às vezes tá no tempo, né, de resolver as questões. Eu acho que a principal dica, primeiro, assim, pra quem tá vendo agora, é entender a condição atual que tu tá. Porque tem vários níveis, né? Tipo, na tua evolução como vestibulando, rumo à tua aprovação, tem vários níveis. Tu tem que entender o nível que tu tá pra saber o que tu vai fazer. Então tem gente que às vezes tá começando agora, daí, vai se meter a fazer lista de exercício todo dia, vai querer fazer prova antiga, que nem louco, tipo, não, cara, você não tá pronto agora, sabe? Tudo tem seu tempo, é respeitar o seu tempo. E tem gente que tá lá no final, mas aí tá como se estivesse lá no começo. Então ainda tá engatinhando, mas você tá pronto, confia, sabe? A gente, quando é vestibulando, tem muita insegurança também, né? Muito. Tipo, a gente sempre acha que é pior do que a gente é, né? Exato, tipo, quando a gente se compara com alguém, às vezes que aí tá melhor, a gente se acha inferior. Então eu acho que esse primeiro ponto de saber, tá, onde é que tu tá? Beleza, tu tá num nível que tu pode fazer bastante, tá num nível que tu ainda não pode, até em questão de rotina. Então tu tá numa realidade que tu consegue estudar muito matemática, consegue investir em um curso, em um professor que vai te ajudar, sabe? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Saber onde tu tá e a partir disso tu traçar o caminho pro que tu tem que fazer, sabe? E aí tem várias pessoas que estão aí na internet, criando conteúdo como a gente, pra direcionar vocês em relação a isso. Mas quando a gente fala da prova do Enem, eu acho que o foco principal é, primeiro, você entender a teoria do assunto, entender o que o assunto quer te passar quando você tá estudando ele. É fundamental isso pra tua memorização, já que é muita coisa pra lembrar na prova do Enem. Eles cobram vários conteúdos, né? E depois disso é entender a parte prática, sabe? É conhecer a prova do Enem e conhecer como que eles vão te cobrar os assuntos. Geralmente, por isso que a gente fala que é mais fácil, porque o Enem, ele cobra os assuntos, principalmente da matemática básica, que são mais fáceis e mais rápidos de você estudar, de você entender, consequentemente, e ainda ele cobra esse conteúdo de uma maneira que geralmente é mais tranquilo, o Enem não costuma dificultar. O que ele faz é pegadinha, pega ratão, coloca uns números chatinhos assim de calcular, mas não é o conteúdo difícil ou cobrando ele de uma maneira pesada. Então sempre estuda um conteúdo pensando, tá, como que o Enem pode cobrar isso? Fazer as provas antigas seria uma forma de você conhecer, pegar questões de matemática daquele assunto. Então, tive uma aula de probabilidade hoje. Você vai pegar uma lista de questões de probabilidade lá do Enem pra conhecer como o Enem cobra essas questões, como o Enem vai exigir de você esse conteúdo. Sim, até lembrei agora de uma questão do Enem, que era uma questão de matrizes, e quando você pensa no conteúdo de matrizes, é um conteúdo difícil, é um conteúdo denso, que geralmente você vê mais no final do ensino médio, pela essa dificuldade mesmo, só que, tipo, a única coisa que o Enem queria saber era se você entendia o conceito de linha e coluna. What the fuck? Sim, nossa, eu tava gravando uma aula, tipo assim, ontem sobre isso, e eu tava falando exatamente isso pros alunos, tipo assim, matrizes. Quando a gente fala de matrizes, tem matriz inversa, tem matriz oposta, tem multiplicação de matriz. Cara, o Enem não cobra nada disso. O Enem é interpretação. É tu saber olhar a linha, a coluna, vai de uma cidade pra outra, às vezes é uma questão de nada. Então, tipo, acaba sendo muito mais tranquilo, sabe? Então daí ele vai dificultar querendo, tipo, botar uma historinha, um contexto, mas no fim mesmo, quando a gente fala da matemática, a única coisa que precisa ter de bagagem é saber identificar uma
uma linha e uma Exato. coluna na matriz. E a dica clássica, né, gente, tipo, começa sempre lendo o final da questão, sempre lendo o comando da questão. Porque geralmente aquelas histórias ali, elas são só pra te enrolar, só pra te perder tempo. Às vezes vai ter uns dados perdidos ali, mas já lê o comando, lê aquela frase que tem a pergunta, já te direciona pra você não perder tempo naquilo. E agora, por último, pra gente finalizar esse vídeo, Leandro, deixa uma dica pra quem tá atrasado aí, tá começando os estudos pro Enem atrasado. Qual seria a dica pra começar a estudar matemática agora? Então, dá pra começar agora e ter bons resultados, assim, nesse momento do ano que a gente tá. Porque, como eu falei, o Enem, ele gosta de cobrar a parte básica da matemática. Então, se você estuda isso, que é a dica, né, focar nessa parte inicial da matemática, você já consegue resolver muita coisa. Leandro, o que é matemática básica? Primeiro, você tem que saber resolver ali as propriedades das 4 operações: soma, subtração, adição, multiplicação e divisão. Às vezes a gente fala isso, tipo assim, tem gente que fica, meu Deus, como alguém não sabe isso? Não, mas tem muitas propriedades que tem gente que realmente não sabe de fato, tá começando agora, né? Depois disso, ir avançando os conteúdos. Vai ali pra potência, pra raiz, fração. Daí você começa a entender a parte de razão e proporção, que é o que mais cai ali. Como que você vai usar a regra de 3, como o Enem vai cobrar essa regra de 3. Tudo isso são coisas que você consegue ver num ritmo, se você começar agora e ter um ritmo bom, você consegue ver tudo isso e acertando ali razão e proporção, porcentagem, saber interpretar ali uma matriz, um gráfico, uma tabela, você já consegue matar grande parte da prova do Enem. Nossa, eu acho que esses conteúdos que o Leandro falou é padrão, assim, caiu mais 60% das questões do Enem ser desses conteúdos de interpretação de gráfico, tabela, de razão e proporção, então essa parte da matemática básica aqui. Quando a gente fala matemática básica é bastante coisa, mas tem ali os pontos preferidos do Enem, né? Como o Leandro trouxe da razão e da proporção, que não só é matemática, né? Física, química, trabalha com isso também. Exato. Isso que é o legal também de estudar. Se tá começando agora, aproveita para ver os conteúdos agrupando eles, tudo junto, assim. Então, tu estuda razão e proporção ali na parte de regra de 3. Essa regra de 3 é tudo que tu usa em estequiometria, é tudo que tu usa na física, em muitos cálculos tu vai ter. Então, vai agrupando esses conteúdos que daí você consegue estudar eles em maior volume, maior quantidade, sabe? Acho que isso é bem importante. Então tá, Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui. Explica pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais. Então, tô lá no Instagram e no TikTok, o mesmo user pros dois, mesmo nome de usuário, é o Leandro de Almeida, só digitar lá e daí você vai encontrar os stories, os reels e também pode me chamar no direct pra tirar as dúvidas que eu sempre conversando e ajudando o pessoal. É isso, gente, muito obrigada. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa um like pra me ajudar a continuar ajudando vocês. E também, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que você tenha, pode deixar aqui nos comentários, comenta aí. Beijão, galera, Tchau, e tchau. até o próximo vídeo.